Dia. Hoje mais um dia de estudo de Mulheres da Bíblia, o estudo bíblico para homens e mulheres, para todos aqueles que querem aprender mais da palavra. Agradeço a todos que estão repassando, né, para os seus contatos. Saiba que você está sendo muito usado, passando, porque sempre chega uma mensagem na hora que a gente está mais precisando, né? Vamos estudar hoje a mulher de Potifar. Mas antes eu queria começar lendo com você Salmo 51:10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava assim, no auge do arrependimento, pedindo perdão para o Senhor, estava desesperado, pedindo: Senhor, cria em mim. Ele sabia que essa atitude de criar só podia vir do Senhor, porque dele não saía nada. Ele escreveu quando ele foi descoberto por Natã que ele tinha cometido adultério. Ele cometeu adultério e ficou quietinho. Quando Deus, né, falou: poxa vida, será que ele não vai, né, falar? Não, então vou ter que mandar um profeta lá. Então o profeta foi até ele e falou: olha, Deus viu o que você fez. Aí veio sobre ele aquele arrependimento mesmo. Porque a pessoa que está muito arrependida, ela fica. O arrependimento leva a pessoa a uma dinâmica, né, a tomar umas atitudes, né? E ele tomou as atitudes de uma pessoa realmente arrependida do que fez. E por isso que ele pediu: cria, Senhor, cria, né? Cria em mim. Né? Ontem eu tive num congresso maravilhoso dos jovens e o tema era Estamos em Obra. Eu fiquei maravilhada de ver que culto abençoado. E o pastor nos ensinou sobre isso, da gente estar em obras. Ele comparou um construtor. A pessoa está construindo uma casa, ela precisa de material, ela precisa de um tempo bom, ela precisa de dinheiro, ela precisa de tanto de coisa. E Deus não, Deus é Deus, ele não é homem, né? Ele é um Deus e ele começou uma obra em nós. E nada vai parar essa obra, porque ele tem todo o material que ele precisa, toda a situação que ele precisa, porque ele é Deus, ele tem tudo nas mãos dele para fazer a obra em nós. Não importa se vai começar da gente nos deformando, porque a gente é muito pecador, não importa o estado que nós estamos, né? Basta a gente pedir para o Senhor e se voltar para Ele, que ele vai iniciar essa obra em nós. Quando que inicia? Quando a gente deixa Jesus entrar. E quando isso acontece, as pessoas olham para a gente e vê que começou essa obra. Por quê? Porque há mudança, há arrependimento. O arrependimento leva a gente a ter uma dinâmica. A gente faz algo para provar que a gente se arrependeu. O arrependimento verdadeiro, não basta você só falar: estou arrependido. Não é assim que funciona. O arrependimento verdadeiro, ele vem junto com uma dinâmica. Assim como Davi, quando ele escreveu esse Salmo aqui, 51, ele estava totalmente. Ele teve que escrever, né? Ele teve que botar no papel o que ele fez, ele teve que se mover. Ele ficou. Gente, é uma história muito bonita que um dia a gente, mais para frente, a gente vai estar estudando, né, sobre Betseba, que foi a mulher com que ele, infelizmente, caiu. Mas hoje a mulher de Potifar, que era uma esposa de um egípcio rico, né, influente, próspero. E ela era infiel, ela era vingativa e ela estava sempre pronta para mentir, principalmente para se proteger. Sabe, a pessoa que mente para se proteger, para se sair de uma situação, né, para não encarar um problema, para não encarar uma situação, a pessoa mente. A mulher de Potifar, ela era assim. Em Gênesis 39:12, Gênesis 39, 2 e 3, diz assim: O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Aqui fala que José, ele foi trabalhar na casa de Potifar porque tudo que ele fazia, ele era abençoado, prosperava as coisas na mão dele. Tudo que ele fazia, ele era abençoado. É assim um verdadeiro filho de Deus. Quando um verdadeiro filho de Deus começa, inicia um projeto, tudo dá certo, tudo flui, tudo coopera para o bem, né? E José, eu já citei sobre ele, porque ele é filho de Raquel com Jacó. Nós estudamos sobre Raquel. A Raquel teve José e Benjamim. E José é aquele filho que mais para frente lá da história dela, ela já tinha falecido, os irmãos venderam ele como escravo e tudo, ele foi parar no Egito e é assim que começa essa história. Mas aí eu já vou para a parte que ele está trabalhando para Potifar, né? Que ele tinha sido
antes levado como escravo para lá. Mas Deus honrou ele, né, e fez ele mordomo da casa de Potifar. Lá em Gênesis 39, 6 e 7, diz assim: Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Então aqui fala que Potifar confiava tudo. José podia mexer em tudo, podia fazer tudo. Ó, José, tudo que eu tenho eu confio nas suas mãos. Então quer dizer, ele cuidava de tudo, ele era mordomo. Tudo, tudo, tudo. E aqui também fala que José era formoso, que ele era bonito, que ele tinha um porte bonito, né? E que ele tinha uma ótima aparência. E assim a esposa de Potifar colocou os olhos em cima de José e ainda já chegando. Ó, deita comigo. Olha que triste, que tristeza, né? O problema é que não foi só uma vez que ela ficou tentando ele. Lá em Gênesis 39, do 10 ao 11, fala assim: falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvido para se deitar com ela, estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos da casa se achava presente. Olha que interessante. A tentação, né, não tinha ninguém por perto, foi pior para ele. Porque aqui fala que todo dia ela ficava tentando ele. E um dia que não tinha ninguém na casa. Ninguém. Ele foi lá, coitado, né? E já estava tudo armado. E aí ela fez o convite mais uma vez. Que tentação terrível. Mas ele não quis saber, né? Ele fugiu dela. Lá no 13 fala assim: vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes na mão dela, porque ela agarrou ele e ficou um pedaço das vestes na mão dele. Quer dizer, ele fugiu da tentação. Ele não ficou, mesmo estando sozinho ali, ninguém ia ver o que eles iam fazer, ninguém ia saber. Ele podia até virar amante dela, ninguém ia saber. Mas Deus ia. E ele era um homem fiel a Deus. Então isso para ele bastou, ele era um homem temente a Deus. Deus nos mostra o que é certo, né? Nos dá força para resistir à tentação. Peça para Deus hoje, para Ele preencher o que possa estar vazio em você, né? Para que você possa desfrutar do relacionamento com Deus, com seu esposo, com seu cônjuge, com a sua esposa, né? E não de prazeres momentâneos, né? Uma traição é momentânea, é só naquele momento. Depois causa tantas feridas em tantas pessoas, nos seus filhos, nos seus parentes, seus amigos, todas as pessoas que estão ao seu redor, né? Causa muita ferida, causa muita tristeza. Conheço tantas pessoas que largaram seus casamentos, né, por outra mulher e esqueceu que o momento, na verdade, passa, né? O dano que causa aos filhos, né, na esposa, no marido. Eu me lembro agora de uma entrevista da Gretchen, que a Gretchen foi casada, nem sei se é 8, 9 vezes, muitas vezes ela foi casada. E aí perguntaram para ela: nossa, Gretchen, por que você casou com tantas vezes e você não para casado com ninguém, né? E aí eu achei interessante a resposta dela. Ela disse: olha, o problema é que os maridos que casam comigo, acho que eles casam com a Gretchen artista, eles esquecem que eu sou Gretchen mulher. Eu tenho TPM, eu tenho cólica, eu acordo sem maquiagem, eu trabalho muito, eu fico irritada, eu fico emotiva. Então eu também sou mulher e eles querem que eu seja uma artista. Então, quer dizer, é igual uma traição. O homem cobiça uma mulher, mas ele esquece que aquela mulher tem os mesmos problemas que a mulher dele. A mulher cobiça um homem que ele tem os mesmos problemas que o marido dela. Cabe a nós resolvermos as coisas que a gente tem em casa. Não ficar olhando o que tem fora, achando que vai ser diferente. E não vai ser diferente. Os problemas vão ser iguais para maiores, né? Porque vai vir junto com feridas e mágoas. Uma vez também eu vi uma entrevista de uma ex-BBB, essas mulheres que ficam de fora aí na televisão, né? Que eu detesto. E ela falando: ai, porque todo mundo lá em cima dela, tudo, falando para ela: nossa, você gosta de ser desejada?
E ela deu uma resposta que eu fiquei, gente, esses homens, eles todos deviam ver essa resposta. Ela falou assim: olha, eu gosto muito de ser desejada porque me dá sucesso. Quanto ao sexo, eu nem gosto de homens. Olha pra você ver. E ninguém sabia. Então, quer dizer, a tentação é uma ilusão. Porque as pessoas gostam de olhar, as pessoas gostam de pecar com os olhos. Tudo isso é uma ilusão, porque não leva a nada. Você está se iludindo, né? A tentação é demoníaca, ela é da nossa carne. Deus não tenta ninguém. Na palavra de Deus deixa bem claro que Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, quer dizer, pelo nosso próprio pecado. E ao contrário, ele nos dá sempre o escape, né? E hoje eu convido você a orar e a pedir a Deus, né, para você não se envolver emocionalmente ou fisicamente, né, em qualquer relacionamento extraconjugal. Mesmo que for só assim de paquera, mesmo que for, não faça isso, não se envolva com ninguém, ninguém fora do seu casamento, fora do seu relacionamento. E ora a Deus para que você perca a tendência de cobiçar tudo aquilo que não é seu, porque a cobiça é pecado. Deus fica muito triste. Não fique cobiçando as coisas que não são suas, nada que não for seu, não fica olhando com os olhos altivos, com o olhar, né, de desejo, né? Tudo que começa pequeno fica grande. Tanto os sonhos, né? As bênçãos também, que começa pequeno, fica grande, o sonho começa pequeno, fica grande, quanto também a maldição e o pecado. E tudo tem uma consequência. Aqui, a José sofreu bastante, mesmo ele não tendo ido para o lado da esposa de Potifar, ele fugiu, mas ela enganou. Falou que ele tinha se deitado, olha, rasgou as vestes, ele tentou abusar de mim, quer dizer, ela criou uma mentira para prejudicar ele foi preso, mas depois ele virou governador do Egito, quer dizer, Deus honrou ele, muitos anos depois de muita oração, esse homem muito temente ao Senhor, e essa moça, infelizmente, deve ter um destino assim muito triste com Deus, por ter feito um homem de Deus sofrer dessa maneira. Né? Então, queridos, é a palavra que eu queria deixar para você em nome de Jesus. Boa semana, sheilafonso@bol.com.br.